Avante roladores! Aqui no RPG de quinta, vamos tentar ser rápidos porque já nos atrasamos demais. E se tem uma coisa que Rico faz é atrasar. Estou aqui rodeado deles. Beleza, Lucas, o último teste de esoterismo que eu vou te pedir hoje. Vixe. Isso vai dizer se tu vai conseguir controlar a transformação ou... 21 é bom. Beleza. Quando você pega aquele copo, você olha para ele e lá dentro você consegue ver naquele líquido negro como petróleo várias pequenas almas, vários pequenos destinos, várias pequenas histórias, várias pequenas versões de personagens que poderiam ter sido escritos por um escritor com sede de criação. E você percebe que você e o Eromun não são tão diferentes. Você já criou vários mundos. Talvez não nessa versão. Talvez em outra versão de você mesmo, você seja uma criatura passível de criação. E você assim bebe. O seu olho na testa começa a formigar e o tom dos seus olhos, que antes eram de uma energia azulada, começam a ficar agora de uma energia avermelhada. Como se você passasse para um outro lado do campo de tendência. Pequenos chifres começam a brotar da sua cabeça até chegarem em 10 centímetros de espessura. E você percebe a corrupção tomando o seu corpo. Suas unhas, que antes eram um pouco agudas, agora ficam um pouco maiores. E você sente o seu corpo ficar mais atlético, mais musculoso. E seus dentes mais afiados e mais longos. Você se sente mais próximo do Terai, como também uma criatura que é capaz de domar o mundo dos sonhos. E você começa a olhar para aquelas chaves a partir dos seus olhos recém-adquiridos e você vê nomes nessas chaves, como Inferno, Mundo Feérico. E você percebe que agora você começa a se tornar uma espécie de guardião, porque você está além das tendências, você está além do bem e do mal, você está além das escolhas mundanas, porque você não escolhe por si, você escolhe pela criação. Eu olho fixamente para o Sonrion. E você percebe nele chifres brotando. No Sonrion também? Sim. A gente não chegou nem a ver o... Como são as configurações de chifres de cada um de vocês? Não, uma coisa é importante, a gente não viu nada do Zarafardun, né? Só o Matheus viu, né? Só o Matheus viu. Pô, a gente não sabe que agora o personagem de Matheus está um pouco parecido com o Zarafardun. Sim. Okay. E como são as configurações dos chifres de vocês? Vocês aqui dizem como é que tá esses chifres aí que estão brotando. Como o personagem, o Huang Fang, ele é vermelho, então vai ser na vibe do Hellboy. Chifres longos mais para frente, que à medida que vão crescendo eles tendem a se enrolar como um bom carneiro. Beleza, e você começa a adquirir aquelas configurações. E as configurações dos chifres do Sonrion, Matheus? Como é que eles são? Pequenos chifres negros começam a seguir de forma angulada, acompanhando o formato do crânio dele. À medida que forem crescendo, tenderão abaixo e para baixo. Então o chifre começa rente à testa e vai tendendo a seguir essa forma curvilínea da cabeça até ficar como se fossem fios de cabelos mais grossos, mas que saem da testa e são chifres, na verdade. Beleza. E vocês percebem que os chifres, tradicionalmente, são fontes de um poder do abismo, que corrompe as almas daqueles que o tocam. E esse poder, para mais do que só beber, ele é um ato. E na verdade o canal que está corrompendo vocês é o Iron Moon.
a bebida era só um gesto, uma simbologia. E vocês agora se sentem dotados de poder. O Sun Hyun também fica um pouco mais atlético, ele fica um pouco mais forte. Ele começa a olhar para o mundo de uma maneira mais altiva, por assim dizer. E a tatuagem nas costas dele, o símbolo de nascença que ele tem, começa a formigar. E algo do que parece ser uma espécie de serpente com asas começa a criar vida e vem a partir do roupão do Son Ryon e começa a se estender pelo corpo dele. É quase como se um bocado seu estivesse expandindo e viram asas completas nas costas dele, como se fosse uma espécie de aquelas asas do Rock Howard na jaqueta dele. No centro tá o caduceu, só que a serpente agora se estende por todo o corpo e agora a cabeça da serpente para no pescoço dele assim. Pera aí. Certo. O Son Ryon, ele percebe essa influência aí, né? Uhum. Como bom bardo que é, o Son Ryon, acima de bondade e maldade, ele prega a neutralidade porque isso lhe dá o que nenhuma tendência definida de moral pode lhe dar, que é a liberdade para seguir a sua curiosidade. Então, no momento que ele vê que essa influência de Eromon de forma não Do neutro. não isso, mas sem o consentimento dele, algo imposto, começa a tolir a sua liberdade, a sua essência. Ele se lembra de quando ele se encontrou com Zara Fardum e de como a música que ali estavam tocando foi capaz de moldar a realidade à vontade daquele que tocava. Então eu vou sacar a minha flauta transversal e vou tocar uma melodia para impor a minha vontade acima da vontade de Arumon. Faz um teste aí de ocultismo. Não pode musiquinha, não? Pode ser performance. Let's go! 30! Eita! Poxa. Beleza, quando o Son Ryon começa a ver o corpo dele mudando, as coisas influenciando ele para tirar o seu livre-arbítrio, ele percebe que não existe nada mais libertador para a alma do que o toque doce de uma música capaz de reescrever a própria realidade. E assim como irmãos gêmeos que tomam caminhos diferentes, mas inevitavelmente talvez se dirijam a um embate, ele percebe, o Son Ryon, que ter o controle da sua própria vida é mais importante do que seguir os desígnios que vão tirar dos outros a sua liberdade, escrevendo-as por eles, ou até mesmo guardando realidades em detrimento de outras, ou escolhendo caminhos que são os caminhos ditos por alguém que é o correto. E com isso, você começa a simplesmente tocar a sua flauta e você começa a tremer o lastro da cabana. Você começa a tremer o lastro da realidade. E um som diferente do que qualquer outro que se possa ouvir. O som do bardo, The Bard Song, na verdade, começa a colocar em chamas o recinto e o Son Ryon, ele começa a refrear o instinto da corrupção. A tatuagem dele começa a ser refreada de volta ao ponto onde ela estava, como se ele a controlasse até o momento onde ele estava. E com isso ele consegue desbloquear uma espécie de controle sobre si mesmo e os chifres que ele possui simplesmente aparecem. Eles aparecem e reaparecem ao seu bel prazer. E com isso, ele tem o poder da corrupção, mas ao mesmo tempo ele também tem o poder de sublimá-la com sua vontade. E o Iron Moon olha para você e ele fica possesso.
Ele diz: você ousa rejeitar o único desígnio que existe, o desígnio do universo. Você não pode reclamar o metal fora da minha bênção. O metal deve pertencer somente àqueles que guardam as portas. Eu acho que houve um mal-entendido. Eu pensei que o metal decidisse a quem ele serviria, a quem se aliaria. E pelo que você me disse, você não foi escolhido pelo metal. Maldito bastardo de Terai! Eles soltam a fireball na sua direção. Tá, poxa. Deixa eu ver aqui. Eu Eu posso tenho- tentar. Não, falei. O quê? Não, véi, eu queria ver o que o. As chaves que estão perto de mim, tem o que escrito nelas? Tem inferno, feérico, só que você sabe que pra você poder usar as chaves, você tem que ter as portas. Tem alguma porta perto? Hã? Tem alguma porta perto? Por incrível que pareça, tem aquelas mesmas portas que você para o mundo caótico, do conhecimento sublime, ou as portas para a realidade onde você está. Certo. Alguma dessas chaves estão aí? Hã? Algumas dessas Tá. chaves estão aí? Você tem uma dessas chaves. Tem a do local onde a gente tava? Sim. Eu quero tentar abrir essa porta. As chaves estão comigo ou estão com ele? Tá com você. Eu quero usar essa distração para abrir a porta. E abrir a. Não, melhor. Quero usar essa distração, já que ele tá fazendo isso. Tá atacando a Fireball. Pra tentar segurar enquanto eu corro na direção de uma das portas para abrir. Beleza, você tem que fazer que ele Eu perceba castigo. e tem que fazer um rolagem de esoterismo para abrir a porta. Peraí, esoterismo e o quê? E stealth. Você tem que fazer isso sem que ele perceba. Stealth. Caralho. Tenho um de stealth. Posso simplesmente ir na força bruta em vez de stealth? Agarrá-lo e puxá-lo comigo? Puxa ele quem? O Arrow 1. O Elrond Acabou. provavelmente não, mas você poderia simplesmente empurrar o Sonrião para fora. Estou pensando em tentar, talvez, tomar o local do Arrow 1. Bora, eu casto shield em mim. Vou confiar nos meus reflexos de bardo. Tem que fazer uma rolagem de reflexo, né? Pra saber se toma todo ou metade. Sim, mas qual é o DC? O DC é 25. Enfim. É o quanto? 25. 25. Ó, deuses dos dados, permitam que a pobre alma Sorrion 29 do reflexo. Passou, Eu só ia tomou ter- metade. Gastado no 30. Tá bueno? Foram 2 18 seguidos. A sorte agora vai cobrar seu preço. Quando a Fireball é lançada e explode, eu... Caralho, velho. Isso aí já é Vamos. metade? Oi? Isso aí já é metade? Não, Não, isso aqui é ele tudo. O Matheus só toma 10. Você vê que ele pega assim com facilidade tremenda um anel assim no dedo anelar dele assim. Ele se encandece, ele dá um estalo. Quando ele dá um estalo assim, tipo o especial de Kyo, tá ligado? Faz uma bola de fogo gigantesca entre você e o Sonrion. O Sonrion simplesmente começa a se jogar pro lado. Quando ele dá um rolamento pro lado, ele para do lado de uma porta. Porta essa que você reconhece como uma porta para a sua realidade.
Você vê ele com o braço completamente chamuscado e totalmente em carne viva, só que ele não tá ferido. Aí o Eremon fala: última chance para reconsiderar. Huang, você está comigo. Você será um aluno valoroso. E eventualmente, você será um guardião das portas. Você, Sonrion, tem um papel a desempenhar. Você poderia conseguir glórias além do que você imagina e respostas das quais você vive pelos questionamentos. Gerson, perguntando. Vai, Matheus, fala, depois eu pergunto. Que glória maior um bardo poderia ter do que ter a experiência de sobreviver a uma bola de fogo lançada pelo próprio demônio e cantar isso em suas canções. Bem, o bardo em si não importa. O que importa é a música que ele transmite. E essa música, tenha certeza, eu contarei e não será sob influência de você ou de Desna. Será sobre a minha influência. A liberdade dos bardos é o que me move. O que me move é a curiosidade. O que me move é o vento. E com o vento, Agitate! Eu vou castar Agitate e todo mundo tá acelerado pra usar movimento. É uma magia de nível 1. Em seguida, vou castar Luz num... Sei lá, pego esse cálice que tá na minha mão, casto luz e jogo na cara dele. Do Eremon. Como distração. Pode Quando tu jogar as joga, magias aí. quando tu joga luz, pergunta importante. Se lembra da faca que tá comigo? Sim. Se lembra que a faca tirou a vida de uma criatura? Peraí. Magia errada. Essa aqui. Eu não quis soltar Agitate não. Confundi. É Luz Time Arrow. Cancela o Agitate e é Luz Time Arrow. Pode ir. O que é que você faz? Eu ganho até pessoas que estão até 30 feet de mim, até um máximo de 6 criaturas, estão com um turno extra que pode usar para correr ou para dar step. É a magia de engage ou disengage. No caso eu vou usar para disengage. E o light é cantrip light. Cria uma Beleza. luz. Quando você faz isso, ele começa a gargalhar. Ele começa a gargalhar por um tempo. Ele coloca agir. o dedo assim pra retirar Eu quero uma agir. lágrima de nós não precisamos ser inimigos. Nós não precisamos nos voltar uns contra os outros. Ter-me como inimigo é ter um azar danado. Porque eu controlo criaturas de todas as realidades. Eu tenho aliados em todas as esferas. Eu caminho em todos os planos. E você esquece do principal. Você está na cabana que me escolheu como sendo meu domínio. Ah, então Essa veja o padrão cabana é um aqui. item mágico. Ela é um item que funda a própria divisão entre os planos. Ela existe para fechar e abrir portas, mas ela protege quem as guarda. Eu Então. simplesmente não posso morrer. Quero agir. Então eu Pode vejo um agir, padrão Lucas. aqui. Ah, Pode falar, Matheus. eu vejo um padrão aqui. A cabana lhe escolheu. Então, por isso você tem essa ânsia de controlar todos, pois você mesmo é controlado. Você disse que controla muitas criaturas, mas saiba de uma coisa. A mim você não controlará. Ah, e sai correndo. Ih. Ele fica com uma expressão confusa pensando no que você falou. Ele fica olhando pra você, Huang. Huang, pode agir. Beleza. Wag, faz alguma coisa. Abre a porta.
Calma. Eu olho enquanto toda essa situação tá acontecendo. O Huang puxa de suas vestes a adaga. Ele se lembra do sangue derramado por ela. Ele tem na sua outra mão a carta, a mesma carta do juiz. Ele simplesmente pega a carta, passa na empunhadura, dobrando a carta na empunhadura. E enquanto ele faz isso, ele fala: ó juiz, levo a ti a uma oportunidade única. Aquele que morreu sem nenhum pecado e aquele que morreu por inúmeros pecados. Permita-me que, por um breve momento, eu consiga subjugar aquele que, sem nenhuma dádiva, tomou para si o poder do maior de todos os juízes. Aquele que escreveu e escreve inúmeras trilhas que nós seguimos. Conceda-me apenas um momento. Quando ele faz isso, o personagem do Matheus gasta, né, a magia. A minha ideia é que o Huang vai utilizar a adaga, que tá com a carta do juiz como punho agora, né? Para tentar correr, usar a adaga para fincar no Aeromoon para tentar travá-lo de alguma forma e atravessar com ele alguma porta, qualquer porta. Posso tentar fazer um teste para ver se consigo fazer isso? Pode. Um teste de quê? Um teste de esoterismo. Para Beleza. saber se o juiz responde o seu chamado e para saber se isso dá certo. 24. O cara é esotérico mesmo. Você nota nisso que você já tá e ele te ensina esse encantamento e você sabe que ele vai funcionar. Quando você faz isso, você sabe que você vai gastar 2 itens de muito poder. Uma carta que emana justiça e uma faca conspurgada pela corrupção gerada de ações extremamente hediondas. Só que quando você começa a correr em direção ao Aeromoon, ele simplesmente abre a casaca dele e estende o peito assim para você. Ele abre as mãos assim, sorri e aguarda o seu golpe. Quando você mergulha com a faca no peito dele, você começa a ver sangue vermelho brotando assim, como se ele fosse um ser humano normal. Ele engasga no próprio sangue assim, ele ri e ele fala: então essa é a 27ª. Ele cai de joelhos assim, ele olha pra você, a mão dele repleta do sangue que ele tá no peito, vertendo, e ele fala: está criando itens de poder, meu aluno. Porém, ainda tem muito o que aprender. Até a volta. E ele puxa você pela casaca, assim como se fosse pedindo bola desesperadamente. E ele, você vê olhos de súplica assim nele, aqueles olhos feitos do mais puro âmbar. Você vê que aquela criatura de extremo poder realmente confia que você vai cumprir com uma tarefa que ou vai resguardar a realidade ou vai reescrevê-la. E aí ele cai completamente inerte aos seus pés e uma poça gigantesca de sangue começa a se formar a partir dele. Ele começa a estribuchar e você sabe que você não tem muito tempo. Eu corro com ele pra porta que vai pra nossa realidade. Enquanto tô correndo, segurando, eu falo: Son Ryon, abra a porta. Eu pego a chave que tá escrito Roberto Zeriak. Não! Eu quero ficar. Eu vou pra perto da galera. Então, eu tô tentando abrir aí a porta que a gente tava. É essa. Roberto de Ziriac não é daí. A chave escrita de Ziriac, Não. você gira ela e você abre uma porta, você vê Plano das mundo sombras.
completamente negro. Eu paro nesse exato momento. Árvores escuras, montanhas sombrias, planícies enegrecidas como se a noite nunca tivesse passado. Você vê guerreiros samurais andando em cavalos poderosos em direção à porta e você vê o mundo das sombras. Eu paro na porta, fecho, olho pra lá, fecho, me jogo contra a porta como se estivesse fechando e digo: porta errada, porta errada! Muito bom. Ele só vai ter uma chance, abra a porta certa. Essa daqui, eu entrego a chave. Eu pego a chave certa. Ainda bem que a gente não entrou, velho. Cara, quando o Matheus pega, o personagem Matheus pega a chave, o Huang consegue sentir na chave uma escrita sendo projetada a partir dela, escrito Mundo Falso. E aí vocês Eu leio entram, assim: mundo falso? Eu não me importo. Abre. vocês entram dentro desse mundo e vocês veem lá a escolhida de Desna com as mãos em cima do peito, assim, do Zamanak. Adson ainda tá por aí. Calma, com minha última ação, antes de passar pra Adson. Com minha última ação, eu pego uma corda e laço no pequeno autômata chamado Valdechan e puxo ele com a gente. Eu pego na mão do monstro Chan e puxo com ele. Bacatã! Muito bom. Cara, os três despencam de uma porta que tá a quase 1 metro de altura, assim, acima da Elise e do Zamanak. Todos vocês caem ao mesmo tempo, como se estivessem despencando, assim, de um local alto. Vocês caem, assim, 1 metro, 1,5 metro. E quando vocês caem no chão, vocês olham assim pra Elise, a porta lá atrás se fecha como se nada tivesse acontecido. Vocês olham e vocês veem o corpo do Huang em pé. E o Huang tá olhando pro próprio corpo, assim, em pé. O Huang tá olhando para o corpo dele, assim. Vocês olham para o Zamanak, você para Elise. Elise, faz uma rolagem aí de medicina. E quê? Atena. Medicina. Ah, tá. Eu devo estar muito mal, estou enxergando 2 vermelhos. Que é isso? Zamanak, não liga pra essas coisas, não. Só que é muito mais metal, né? É o detonador. Cara, quando o Zamanak diz, eu tô muito mal, que eu tô vendo 2 vermelhos, o vermelho do próprio sangue dele começa a verter a parte do estômago. Aí Elise passa uma pequena adaga, ela mergulha a mão no ventre do Zamanak e começa a remexer lá dentro, até que ela encontra uma pequena esfera. Essa esfera começa a se mexer na mão da Elise, assim. Ela sente que tem algo tentando se romper dentro do corpo do Zamanak, soltando pequenos fluidos de ácido. Começa a queimar a mão dela, ela puxa aquilo pra fora e joga assim. Quando ela joga, uma pequena criatura com um rabo comprido, uma boquinha e uns tentáculos, assim, começa a se sacudir. E ela tá lá estribuchando no chão. E foi isso que você acabou de retirar do estômago do Zamanak. Vocês se entreolham, 2 corpos do Huang, 2 corpos do Sonrion, Zamanak com seu ventre aberto, a Elise com sua mão chamuscada de ácido, e uma pequena criatura robótica e 2 pequenas criaturas robóticas começam a se movimentar próximo de vocês, e a gente encerra a sessão de hoje com essa furdúncia, essa confusão. E espero vocês na próxima. E é isso aí, pessoal. Até lá. Alô. Valeu. Valeu.